Olá, amigos! Olha, nós aqui de novo no nosso canal que tem o nome de Fala Que Você Se Cura. Um canal que me foi inspirado. Eu amo espiritualidade porque já entendi que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Que nós estamos aqui de passagem, um assunto que nós não gostamos de conversar, mas parece que a vida ela te deposita ali situações para corroborar o caminho dela. Vemos pessoas com medo de tantas situações, com medo da morte, com medo de falar da morte, não acreditando na vida após a morte. Tudo bem, eu sei que são muitos que ainda não acreditam. Mas eu desde menina ficava me perguntando, pode ser só isso? Deus não vai deixar amanhã ou depois, eu nunca mais vi minha mãe. Lá atrás, né? Sem ver meu pai. Do que vale a pena então eu levar uma vida junto dos preceitos do nosso Senhor Jesus, de Deus acima de tudo, e não ter mais vida? Vai me servir de quê? Se não, hoje, com o nível de consciência que eu já tenho, que eu sei que é pequeno, que vai cada vez mais me ajustar, me conectar e fazer caminhar para Ele. Do que viver uma vida desregulada, né? O Deus dará, deixa a vida me levar, não quero nem saber, farinha pouca meu pirão primeiro, e aí fica todo mundo junto. Aí um faz a vontade de Deus, não vive melhor, porque é isso que o mundo está chorando, é isso que o mundo está chamando cada um de nós para esse comportamento. E muitos ainda não querem ouvir, e só reclamam, e só reclamam, e só reclamam. E aí eu trouxe hoje, né, uma fala aqui de Provérbio, do capítulo 12, que eu acho que pode nos ajudar. Eu acho, não, eu tenho certeza. Porque se você chegou aqui nesse canal, você está em sintonia com o meu coração. Você está em sintonia com o coração de Deus, com o coração de Jesus. Porque é a Deus e a Jesus que eu busco. Então nós estamos juntos. Você veio aqui porque você também está buscando sim. Buscar cada vez caminhar melhor, sermos mais assertivos e mais felizes. Porque quando nós estamos dentro da lei de Deus, da lei do nosso Senhor Jesus, nós vamos vendo que as coisas vão amenizando. E aí, no capítulo 12 de Provérbio, vou ler o versículo 12. É grande, mas eu vou ler só alguns. Eu vou começar com 12, que ele diz assim: o perverso quer viver do que caçam os maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Olha que interessante. O 13. Pela transgressão dos lábios, o mal se enlaça. Olha, cada um se farta do bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, ser-lhe-á retribuído. Por isso o nome desse canal é Fala Que Você Se Cura. O caminho do insensato, aos seus próprios olhos, parece reto. Muitas das vezes nós queremos levar a vida com a nossa visão. Muitas das vezes nós queremos fazer aquilo que nós queremos sem ao menos refletirmos se vamos prejudicar alguém. Porque quando nós vamos estudando com pessoas que estão mais à frente do que nós, com os estudiosos do bem, né, que buscam Jesus, que buscam Deus, eles nos dizem que quando você pode fazer um bem e você não faz, por tabela já é um mal. Porque você poderia ajudar e você não quis ajudar, não desejou, iria lá um monte de situações. Porque nós vamos entendendo que é fora da caridade que não há salvação. E quando você começa a ajudar, quando você começa a se voluntariar, você vai vendo fisicamente, é físico, né? Um bem que vai te chegando, é físico, um bem-estar.
uma emoção, um comportamento, sintomas, sentimentos. Você sabe do que eu estou falando. No 15, o caminho do insensato aos teus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Nós acabamos de falar isso agora, né? Nós temos dificuldade, meus irmãos. Vamos procurar uma pessoa que a gente entenda, né? Que ela sabe melhor, até no YouTube, tá cheio de assunto maravilhoso. Olha como eu sou grata ao YouTube, como eu sou grata à internet, como eu tenho aprendido. No 16, no versículo 16, a ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa, a fraude. A fraude, olha só. Outra questão, né, que a gente vê muito assim falta é a questão da verdade. A gente, às vezes, eu sei que é complexo falar isso, e nós vemos isso até numa terceira idade. Eu vejo assim uma complexidade de pessoas que não assumem, né, o que fizeram, o que falam. Eu entendo isso perfeitamente, não sou aqui me querendo me colocar no lugar de santa, mas me causa uma certa ânsia de não tratar mais as situações com mentira. Às vezes é até complicado, porque você não quer que o outro saiba de determinada situação e você não é obrigado realmente a falar. Mas a gente está falando assim, situações que complicariam muito, né, a vida do outro. Quando eu estava preparando esse estudo hoje, eu me lembrei de duas pessoas. É óbvio, né, que eu não vou dar nomes, mas eu estive numa reunião, né, há pouco tempo, e eu gosto muito do comportamento humano, e por isso eu estou aqui. Porque eu preciso, quero e desejo muita felicidade. Mas a gente, para merecer e ter determinadas coisas, a gente tem que fazer por onde? Em todas as nuances da vida, né? E eu via essa pessoa, o quanto que ela falava mal. Falava mal de uma pessoa que, dentro da justiça de Deus, é muito complicado a pessoa fazer isso. E eu tentei argumentar de algumas formas, tentar esclarecer a situação, mas ainda não fui feliz. Como tem outras coisas, né, que estão tomando a minha atenção nesse momento, tentei ajudar. Vamos ver o que Deus quer, vamos ver o que acontece, né? E aí ficou até insustentável a gente permanecer mais muito tempo nesse ambiente, né? Porque estava nos causando realmente um desconforto. E aí, de novo, né, a gente foi numa situação como voluntário, né, trabalhar e tal, e a gente estava lá observando o comportamento humano. E essa pessoa que nós conversávamos, ela conhece essas duas pessoas que eu vou trazer aqui agora. Essa, que eu já falei, e essa que eu vou acabar de falar agora, que essa pessoa o tempo todo, nas relações, né, porque era um lugar público, essa pessoa estava arrumando problema. E aí, numa conversa, né, enquanto a coisa acontecia, para nós darmos conta da situação que nós iríamos fazer, uma pessoa falou assim, nossa, elas duas se parecem muito, né? São pessoas que trazem um incômodo muito grande nas relações. E eu fiquei ouvindo aquilo e observando, eu falei, de fato. Meus irmãos, eu sei que é uma conversa complexa, mas às vezes nós precisamos observar quem nós somos no nosso dia a dia, né? E por isso que eu trouxe essa fala de provérbio para corroborar com a minha fala aqui nesse canal, que qual que é o nosso projeto aqui? É uma fala educada, fala que você se cura numa fala edificada, numa fala ajustada, numa fala que é para edificar, para ajustar, para arrumar, para organizar, para aflorar, para desenvolver. Não é mais para destruir. De outras vezes nós vamos ter que parar sim para ter uma conversa séria, porque as situações elas vêm para ser resolvidas e nós vamos até causar dor. Porque
a situação, a conversa não vai ter outro fim, não porque eu matutei, não porque eu manipulei, não porque eu organizei para que seja desse jeito, para que fosse desse jeito, né? Olha o vizinho batendo aqui, logo na hora que a gente está fazendo um vídeo, mas a gente tem que ter paciência. E aí eu trouxe aqui umas situações para a gente pensar um pouquinho. Resumindo o texto, né, no 14 diz assim: a boca do justo gera sabedoria, a língua dos perversos gera destruição. Algumas vezes, algumas pessoas já me chamaram para ter uma conversa. Maria Dilma, eu queria ter uma fala com você. Na verdade, um aconselhamento, né? Eu queria saber qual que é a sua visão em relação a isso. Então, isso me traz, sim, um ganho para eu ver como está a minha natureza, porque eu tenho buscado realmente, de fato, me ajustar. A 15, versículo 15. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas quem dá ouvido ao conselho é sábio. Por isso que eu digo com muita segurança que a Bíblia, ela é um manual seguro, né? Ela tem várias leituras, né? A gente pode ler ela historicamente, de uma maneira romântica e mais profundamente, como nós estamos buscando aqui nesse momento. Não que eu tenha esta capacidade, mas eu sou uma estudiosa. Então eu quero saber o que está por trás disso, que eu possa me aliar à minha condição humana, às minhas dificuldades, né? E melhorar as minhas relações. Quem tem mais intimidade comigo, eu digo assim: olha, se eu soubesse que se eu fosse para o alto do Himalaia, ia resolver a minha ascensão espiritual, eu ia comprar uma passagem de avião, ia vender a minha casa e ia para lá. Mas eu já vi que quem foi, não é por aí. A gente vai ter o nosso crescimento diante do outro, porque é a maior ferramenta, porque esse outro, ele te tira a paciência, né? Se tira porque a gente ainda não tem, a gente está construindo. É um comportamento ainda muito complexo você ter paciência, mas nós estamos aqui buscando esse ganho, né? Então, são das relações que nós vamos buscar esse crescimento. No 16, ele diz assim: o insensato manifesta sua ira logo, e o prudente ignora a ofensa. Eu fiquei me perguntando como é triste na situação dessas duas companheiras, que eu conheço um pouquinho, de não serem pessoas que para muitos não são benquistas, sabe? Não são pessoas que são frequentemente convidadas para estarem junto numa reunião. E essa situação por si só, que eu já até falei aqui em outro canal, às vezes não está observando, gente. A gente sabe que é uma condição da pessoa, mas nós não viemos aqui para esse mundo com passaporte, nós viemos com carteira de trabalho, nós viemos para a nossa ascensão espiritual. Então você pode até fazer esse exercício com uma pessoa de confiança. Olha só, quando eu chego no local, quem você diria que pessoa que eu sou? Né? Você acha que você é essa pessoa, que você já tem um endereço para um convite? Não, vamos chamar fulano, Maria José, porque ele é legal pra caramba, né? Claro, gente, tudo isso é para quem deseja, né, estar melhor, como nós que estamos aqui. A 17, quem fala a verdade proclama a justiça, mas a testemunha falsa engana. Nós vamos falar dessa situação aqui no outro vídeo, porque já está se estendendo o vídeo e é bem profunda essa fala. Então, a boca do justo produz sabedoria e vida. É isso, gente. Sabe? Eu posso falar tudo que eu desejo falar para o outro, mas de uma maneira melhor. Porque quantos danos, às vezes, a gente causa numa situação, numa pessoa, depois a gente se arrepende. Se você está aqui buscando Jesus como eu, você vai se arrepender, sabe? Aí pode te trazer uma mágoa. E uma coisa que eu ouvi da primeira pessoa que disse assim: guardo mágoa mesmo. Não vou perdoar, não quero saber. Não quero saber. E ainda falei, né? Você pode adoecer, a ciência está trazendo isso, está mais do que provado, não quero saber. Olha, nesse momento eu não quero saber, não quero, sabe? É assim, vai ficar assim, a tal síndrome da Gabriela. Então, né? Ele ainda diz aqui no versículo 16, para a gente fechar: o insensato mostra raiva e imediatamente o prudente é paciente, ignora as ofensas. Eu estou buscando isso. Entender que está no tempo dela.
que se Deus desejar, porque Ele deseja, ela precisa desejar dela acordar ainda nessa vida, né? Para se melhorar. Às vezes eu não preciso nem mais conviver, gente, sabe? Se eu não aguentar, porque eu tenho que saber também o tamanho do meu suporte. Mas, normalmente, a vida te traz uma outra situação, porque a gente está aqui para resolver isso. Então, a gente atrai. Uma outra conversa também para um outro vídeo, né? Então, a gente precisa exercitar a paciência, né? E responder com calma, não reagir impulsivamente, né? Trazendo a justiça, trazendo uma integridade. Isso vai fortalecendo a nossa alma. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Eu estou nesse caminho, eu estou trilhando. Por isso que eu vejo, né? Nossa, esse versículo, esses capítulos aqui 12, com esses versículos, ele é profundo ao meu coração. E aí eu fico refletindo, pega lá capítulo 12 de Provérbios de hoje. Vai lendo, vai refletindo. Gente, vem de tudo para poder te tirar do prumo, te tirar do caminho. Mas o que você quer? Em que lugar da vida que você está? O que você não está mais te satisfazendo? O que você está buscando? É isso que você precisa entender. Sabe, nessa vida, o que eu quero? Isso não está mais me trazendo ganho. Eu quero me asserenar, eu quero me apacentar, eu quero ser feliz. O outro, ele é o outro. Todo o meu respeito, eu vou fazer tudo aquilo que eu puder, lógico, né? Sem me trazer coisas contra mim, porque primeiro eu preciso me aprumar, primeiro eu preciso me restabelecer, me fortalecer, para eu poder servir, né? Não é isso? E foi uma alegria para o meu coração muito grande, eu quero dizer quanto eu sou grata, sabe? Eu até chorei de emoção, porque eu recebi, sabe, nos comentários, e vocês não imaginam o quanto é importante para a gente, né, que está aqui falando de um tema, né, que ainda muitos não aceitam. Eu também me divirto no YouTube, mas está mais do que chegado o momento de nós cada vez mais buscarmos de Deus e Jesus. Então, compartilha esse vídeo, sabe? Bota ele lá no grupo da família, deixa teu comentário que eu vou estar aqui olhando. É importante demais para nós que estamos aqui, de fato, verdadeiramente querendo um mundo melhor. Como eu sei que você está aqui. Porque se você não estivesse nessa sintonia que eu estou, você não entraria aqui. Você não chegaria aqui. Não mais. Uma excelente semana, né? Que Deus te abençoe profundamente. E vamos sim, sabe, sermos esses beija-flores, né? Uma gotinha de água, né? Falando de Jesus, falando de Deus, falando do bem, falando do amor, né? Diante de tanta coisa que cada um de nós está passando. Tá bom? Um beijo, muito obrigada. E fica com Jesus.